Bem, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre transporte no floema, nossa última aula desse primeiro módulo do curso. Bem, para falarmos sobre esse assunto, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a estrutura do floema, a sua importância, vamos falar sobre a forma de funcionamento desse floema a partir de princípios físico-químicos e vamos dar algumas características peculiares de proteção da planta contra a injúria dessas células tão importantes que compõem esse tecido de transporte da seiva. Bem, já em 1686, Malpighi descreveu a importância de um anel que se faz ao redor do caule. E depois que esse anel é feito ao redor do caule, o que se observa é que há um acúmulo de material aqui na região de cima, mostrando que, de fato, a parte que transporta de cima para baixo na planta, ela está na região mais externa do caule. E esse anel, dependendo da planta, ele pode levar, inclusive, à morte dessa planta, que é até uma das formas utilizadas de anelar a planta, que é chamado hoje de anel de Malpighi, para que você possa matar e essa planta permanecer em pé, se essa injúria permanecer por muito tempo. Mas isso só é possível em dicotiledôneas. Então, se a gente relembrar aqui lá de anatomia, no caso de dicotiledôneas, o floema ele está distribuído na região mais externa em forma de um anel no caule. Já em mono, esse floema está distribuído em feixes, Então, tem aqui as células do floema primário, que vão fazer essa condução através do corpo da planta, mas distribuídos em feixes, não em forma anelada, como acontece em dicotiledôneas. Então, o anel de Malpighi foi muito feliz em demonstrar que a seiva era transportada por um grupo de células que se localizava mais externamente no caule, mas para dicotiledônea, Para monocotiledônea isso não se aplicava. Muito bem. O que é transportado na seiva do floema? Bem, o que é translocado, a gente vai chamar de translocação aquilo que é transportado dentro das seivas, são os produtos da fotossíntese. Então, os produtos da fotossíntese são utilizados tanto para crescimento da planta, quanto para armazenamento, para que a planta possa utilizar nas condições desfavoráveis. A velocidade média desse transporte é por volta de 1 metro por segundo, 1 metro por hora, perdão. Esse 1 metro por hora é uma velocidade relativamente alta, se comparado por difusão, mas se nós compararmos com o xilema, como vimos na aula passada, é um transporte mais lento, já que é um transporte feito por células vivas, que oferece uma resistência maior. E transporta aí de 1 a 15 gramas por hora por centímetro quadrado de material sendo transportado, e esse material pode ser usado tanto no armazenamento quanto no crescimento dessas plantas, dependendo da fase em que essa planta se encontra. Ok? Bem, o material translocado normalmente são carboidratos, principalmente na forma de sacarose, que é o açúcar mais comum sendo transportado nessa seiva, mas também podemos encontrar moléculas orgânicas como aminoácidos, proteínas, RNAs, hormônios vegetais, bem como íons. Então, os íons não são transportados exclusivamente no xilema. Nós também podemos ter íons sendo transportados no floema da planta, sendo levado para outras partes dessa planta. Bem, aqui tem uma tabelinha que nos mostra exatamente isso, algumas composições da seiva do floema. É claro que na sua grande maioria os açúcares ganham em disparados em concentração de miligramas por ml, mas também temos aminoácidos, ácidos orgânicos, proteínas, alguns íons, como o caso de potássio, cloreto, fosfato e magnésio, que também podem ser transportados através da seiva do floema. Tá? Bem, a composição da seiva, então, nós medimos nessa planta e uma das formas de extrair a composição dessa seiva é utilizando esse inseto, um método muito curioso, porque nós vamos ver que a seiva é transportada sob pressão e esse inseto, que é um afídeo, um pulgãozinho, e quando ele coloca então o seu aparelho bucal, o seu estilete nas células do floema, como essa seiva está sendo transportada sob pressão, essa seiva então atravessa o corpo do animal e acaba sendo exudado aqui, que pode ser coletado e analisado qual era a composição dessa seiva. E o interessante é que na saliva desse inseto apresenta então enzimas que não deixam com que os mecanismos de proteção das células sejam ativados, que nós vamos ver quais são. E aí você não tem a inibição da seiva, do fluxo da seiva, uma vez que esses insetos apresentam essas enzimas que diminuem a obstrução dos vasos e essa seiva consegue continuar saindo por um tempo. Bem, nós temos dois grupos de células, as células crivadas, que possuem poros na sua estrutura, uma distribuição uniforme pelas paredes e a formação das áreas crivadas. Essas áreas crivadas, elas permitem, então, a comunicação entre as células, aonde passa os produtos que estão sendo translocados através do floema.
E os elementos de tubo crivado, eles são um complexo de células, né, que apresentam as células companheiras. No caso das células crivadas, as células companheiras nós chamamos de células albuminosas. E aqui nesse caso nós temos as células companheiras, que são células que têm a mesma origem, inclusive a partir da mesma célula-mãe, e tem uma comunicação muito intrínseca entre elas que a gente vai relembrar. E as células do parênquima vascular, que também compõem esse complexo, né, além das células companheiras, e as células especializadas no transporte, né, no caso aqui do látex, né, no exemplo que a gente está dando da seringueira, que são células do parênquima especializadas então em acumular esse látex, importantíssimo para a proteção dessa planta contra a herbivoria. Né? Apresentam também as áreas crivadas e as placas crivadas, que permitem a comunicação tanto longitudinal quanto lateral dessas células com as células subsequentes, permitindo aí a troca de material que está sendo transportado entre essas células. Os elementos crivados, então aqui só relembrando das células companheiras, são as células companheiras que apresentam as organelas, né, as mitocôndrias principalmente, que vão estar produzindo energia para que haja o transporte de solutos aqui através das células do elemento de tubo crivado. Envolve gasto de energia, a gente vai ver sobre isso. E elas apresentam então todo o material genético necessário para a produção de todas as proteínas importantes para o elemento de tubo crivado. Tá? Então as células companheiras realmente são verdadeiras companheiras que estão ali fornecendo tudo o que os elementos de tubo crivado precisam, caso haja algum tipo de injúria ou haja demanda de energia. Se houver algum tipo de injúria nessas células, uma das formas de reparo dessas injúrias é através da deposição de proteínas P. Essas proteínas P, e é um vaso que está muito susceptível a injúrias, né, só ressaltando sobre isso, porque está numa localização mais externa do corpo da planta. Então, qualquer machucado, qualquer invasão de afídeos, por exemplo, são vasos que estão muito susceptíveis a isso. Então, essas proteínas P, elas têm leve peso molecular, têm formatos variados, desde tubular, fibrilar, granular, e a função delas é obstruir os vasos danificados, funcionando como, de fato, um reparo para evitar a perda dessa seiva, já que a seiva ela é, fisiologicamente falando, cara, né, porque foi um processo, fruto de um processo bastante elaborado, que é a fotossíntese, que vai conduzir esse material para o restante do corpo da planta. Então, as proteínas P são muito importantes nesse sentido, né, de estarem prevenindo a perda de seiva caso sofra algum tipo de injúria. E um outro mecanismo também muito importante são as caloses. As caloses é um beta-1,3-glucano que é sintetizado pelas enzimas da membrana plasmática e é depositado, então aqui a gente tem um exemplo de deposição de calose nas placas, nas áreas crivadas, perdão. Essa calose também, ela obstrui esses vasos quando algum tipo de injúria é sofrido por essa célula. Aqui nós temos aqui a deposição de proteínas P, né, mostrando exatamente isso, aonde essas proteínas P estão aqui, ó, né, mostrando a obstrução desses vasos feitos através dessas proteínas. Então, essas caloses e proteínas P são importantes estratégias de prevenir os danos causados por essas injúrias que os vasos podem vir a sofrer. Bem, um mito que a gente tem que tirar de vez da cabeça é de que floema só funciona de cima para baixo. Não, o que direciona o fluxo do floema é a relação entre a fonte, onde o material está sendo produzido, e o dreno, onde o material está sendo consumido. Então, a fonte, usualmente, são folhas maduras, bem desenvolvidas, que estão fossintetizando. E o dreno, normalmente, são folhas imaturas, raízes e frutos em formação. Tá? Então, são parte da planta que está consumindo esse material que está sendo produzido a partir da fotossíntese. E essa direção, então, está relacionada à fonte, onde esse material está sendo consumido, onde é criada uma grande pressão osmótica, porque está acumulando solutos que são osmoticamente ativos, e aonde está sendo consumido esse material que nós chamamos de dreno. Esse fluxo ele é bidirecional, né? Não está relacionado com a gravidade. Então, esse fluxo pode ser tanto acrópito quanto basípeto ao longo do corpo da planta. Então, o que vai direcionar não é a gravidade e nem muito menos alguma regrinha que a gente coloca que floema é de cima para baixo. Bem, se a planta está no crescimento vegetativo, normalmente os órgãos que são os drenos, né, são o ápice caulinar e o ápice radicular. São fortes drenos porque a planta só está crescendo vegetativamente. Mas se a planta se encontra na sua fase reprodutiva, fortes drenos são os frutos e as sementes, que estão consumindo aí, né? Então aqui os frutos, aqui frutos e sementes, aqui frutos, então estão consumindo uma grande quantidade de energia da planta, investindo então, né, na formação de sementes e frutos,
né, um período da fase reprodutiva. Esse esqueminha é o esquema-chave de toda a nossa aula, que vocês não podem esquecer, que é a forma mostrando exatamente a interação do floema, né? Então nós temos aqui as células do ambiente de vaso e o xilema, eles interagem entre si, onde há o carregamento do floema. Esse carregamento é feito com transporte ativo via células companheiras, que começam a acumular solutos e tornam o potencial de água mais negativo. Esse acúmulo de solutos faz com que a água do xilema seja transportada até o floema, aumentando o potencial de pressão dessas células, empurrando então essa seiva em direção ao dreno. Lá na região do dreno acontece então o descarregamento, que pode ser via simplasto ou via apopasto, do material que está sendo transportado, no caso aqui as bolinhas vermelhas simbolizando sacarose, diminuindo então a pressão, tornando o potencial de água menos negativo, e essa água agora volta para o xilema e sobe por diferença de pressão, como a gente viu na aula passada. Então esse esqueminha, ele é um esquema-chave onde a gente consegue visualizar a dinâmica desse processo de transporte no floema e a interação desse transporte com o xilema, ok? E, por fim, só ressaltando que o modelo de Munch é um modelo que explica esse mecanismo, que vocês vão ver em aula prática, inclusive, né, que é o gradiente de pressão hidrostática que se estabelece entre a fonte e o dreno, que é a força que direciona esse fluxo em relação ao dreno, causado então pela difusão osmótica da água entre os tubos crivados e entre a fonte e o dreno, e que o carregamento e o descarregamento que acontece ao longo do caminho demandam de energia. Então, o modelo de Munch, que é o que vocês vão ver em aula prática, é um modelo extremamente simples, onde ele consegue mostrar isso por um processo físico, que a entrada da água acontece na região da fonte, porque é acúmulo de solutos, e a saída da água se dá na reação do dreno, onde os solutos são descarregados, né? Algo que está acontecendo ao longo do corpo da planta todo o tempo, esse carregamento e o descarregamento, ok? Bem, então o que nós tínhamos para comentar sobre a aula de hoje é isso, né? Espero que então vocês tenham compreendido um pouco mais sobre como é o funcionamento do floema e nos vemos até na próxima aula. Tchau, tchau!